Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Champions League. A gente teve muitos jogos ontem, alguns resultados surpreendentes, outros nem tanto. A gente tem obviamente a principal história, que foi a pipocada do Manchester City, chegando ao sexto jogo seguido sem vitória, e isso porque tinha aberto 3-0 no placar em casa contra o Feyenoord da Holanda, e aí depois dos 80 minutos de jogo, um desastre, né? O Feyenoord consegue empatar o jogo, e olha, por pouco, quem sabe não vinha uma virada, né? Porque é aquele negócio, só precisava de um lance, e acho que esse resultado, né? Essa partida demonstra muito um City que sem o Rodri perdeu completamente o meio-campo. O meio-campo, mesmo que tenha bons jogadores, né? O Gundogan, Bernardo Silva, o Matheus Nunes, o Kovacic, é um meio-campo que claramente não tem conseguido liga junto, né? Eles estão completamente desconjuntados. E nessa situação a gente vê isso, né? Um Manchester City que queima uma vantagem dessas que a gente acha impensável, né? Quando que o City vai entregar 3 gols de vantagem, né? Isso acho que talvez seja a primeira vez na era Guardiola, não me lembro disso ter acontecido antes, né? Então assim, vamos falar de todos os resultados, né? A gente volta para esse jogo depois. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Primeiro deles, a ótima vitória do Atlético de Madrid contra o Sparta Praha, 6-0. 2 gols de Angel Correa, 2 gols de Julián Álvarez, um gol de Antoine Griezmann, e o Llorente também marcou outro gol, né? E assim, foram 24 finalizações a 4 para a equipe do Diego Simeone, ou seja, propôs o jogo, né? Foi para cima, tentou ali pressionar e sufocar o adversário e teve sucesso nisso. Então, assim, é uma vitória excelente para a equipe do Diego Simeone, que precisa de mais confiança e até agora, assim, decepciona pelo nível dos reforços, mas a verdade é que o Simeone vem se ajustando. Uma coisa que há de se dizer que o Álvarez está mais encaixado dentro dessa equipe. O Conor Gallagher voltou a jogar como titular ontem, né? Algumas partidas aí que ele acabou indo para o banco, por exemplo, contra o Alavés nem entrou, né? Aí foi lá pelo Atlético de Madrid, por exemplo, teve aquela partida horrível contra o Benfica, e teve partidas bem discretas também contra o Lille, o Real Betis. Então, assim, o Las Palmas também e o Mallorca foram atuações bem fracas do Gallagher. Então, ver ele voltando ao time titular e ainda dando uma assistência foi importante. Até porque, assim, o Gallagher dando assistência não é algo tão comum, porque ele não é um cara com supervisão de jogo, né? Mas ele teve sua utilidade nessa partida. Aí a gente teve o Milan vencendo o Slovan por 3-2. É impressionante, né? O Milan ganha do Real Madrid naquela atuação, e o sofrimento que eles têm para ganhar do Slovan é um negócio que chega a ser até cômico. Mas destaca o Tammy Abraham, que é uma contratação de baixo custo com um potencial interessante, né? Porque já mostrou qualidade anteriormente na carreira, e ele marcou um gol e deu uma assistência, né? O Rafael Leão marcou outro gol, e o Pulisic, né, também marcou o outro gol, né? E assim, esse time do Milan tem bons jogadores, né? O Youssouf Fofana é uma boa contratação. Eu gostei do teste que o Paulo Fonseca fez colocando o Pulisic de 10, aí ele coloca o Chukwueze de ponta, e acho que esse meio campo é legal. O Youssouf Fofana, o Timothy Reinders, né? E assim, né, Chukwueze e Rafael Leão dá pra ser uma boa dupla de pontos, e o Tammy Abraham jogar desse nível, ele pode ser o centroavante. Tem talento esse time do Milan, dá pra ser uma equipe muito competitiva, mas depende da organização, do coletivo, e é algo que o Milan ainda não tem algo de tão confiável, por isso 3-2, né? Por isso que sofre para ganhar de uma equipe modesta como o Slovan. A gente teve a vitória do Barcelona contra o Brest por 3-0, jogo fácil, né, para o Barcelona, controlou completamente, 19 finalizações a 2, gols marcados por Robert Lewandowski e Dani Olmo, né? Mais uma grande partida do Rafinha que novamente está criando muitas grandes chances, sendo um constante perigo no sistema ofensivo para o Barcelona, mas o Lewandowski recebe o maior crédito porque marcou os 2 gols, né? Ele que teve 2 finalizações, 2 gols, né? E ainda sofreu o pênalti que o Dani Olmo que ele converteu, na verdade, né? Agora que eu tô vendo aqui, né? Tipo, mas ele foi muito bem no jogo, o Lewandowski. E assim, 101 gols na Champions, tá a 28 do Messi e tá a 39 do Cristiano Ronaldo. Muito difícil alcançá-los, né? Mas com o Lewandowski, né, e ele mantendo esse nível de produção, vale lembrar, acho que ele inclusive é o artilheiro da competição, a gente vai até checar aqui, mas deve estar entre os artilheiros. Não duvide, né, dele começar a ficar muito próximo desses números, né? E assim, a média de gols por jogo dele ainda é uma coisa excepcional, né? Então, 3-0 para o Barcelona. A gente teve o Leverkusen ganhando do Salzburg por 5-0. Não esperava um resultado tão dominante. Faz tempo, né, que o time do Xabi Alonso jogava tão bem e sofreu pouco defensivamente, o que foi uma grande conquista. Não tem sido uma boa temporada para a defesa. E assim, Grimaldo numa atuação mágica, né? Jogou demais o Alejandro Grimaldo. Ele marcou um gol, deu uma assistência, uma presença
constante de perigo no ataque. O Florian Wirtz também marcou gol. A gente também tem dois, inclusive, né? Partidaça também do Ezequiel Palacios. E assim, você teve uma partida muito boa do time do Leverkusen, que dominou do início ao fim o rival. E assim, é aquele negócio, se conseguir jogar nesse nível por mais tempo, é uma equipe que pode incomodar, porque o elenco é bom, bem montadinho e sem muitos buracos, né? Então, é aquele negócio, organizado, a gente viu na temporada passada, quase fez a temporada invicta, mas sai um pouco de sintonia, a gente vê algumas derrotas bem significativas. A gente teve o Bayern de Munique vencendo o PSG. Olha, o PSG está se complicando. Inclusive, nesse momento, se não me engano, não está na zona de classificação. Ele é o 26º. E assim, tem time ainda para jogar na rodada. Então o PSG não sobe na tabela. E assim, a gente sabe que o chaveamento de mata-mata foi horrível e o nosso amigo Luiz Henrique se recusa a fazer o simples, né? Vamos colocar o centroavante para jogar? Não, vamos fazer um esquema que no final das contas é um 4-4-2 com dois pontas na frente, o Barcola e o Dembélé. Para ajudar, o Dembélé foi expulso, tá fora do próximo jogo. O Zaire Emery teve uma partida horripilante. Vitinho e João Neves jogando ali com meio campista, assim, pra que complicar, né, tipo, simples. Eu sei que ele não gosta do Colomani, até Gonçalo Ramos voltou de lesão, né, ele entrou nessa partida e, assim, não conseguiu fazer muita coisa, tá fora de ritmo, e o Colomani nem entrou, né, tipo, assim, um 4-4-2, eu vou falar uma coisa aqui, faz mais sentido com dois centroavantes, assim, ainda mais a maneira que ele colocou, não foi um 4-1-3-2, aí é diferente, né, ele fez um 4-4-2 e colocou dois pontas e, obviamente, ofensivamente, o time do PSG foi muito pouco letal e a gente viu um Bayern de Munique bem melhor, o Midjai Kim marcando o gol da vitória e poderia ter sido uma vitória maior. O trabalho do Luiz Henrique até agora no PSG é decepcionante e a teimosia cobra caro, né? A gente teve a Inter de Milão ganhando do RB Leipzig por 1-0, o Leipzig tá sem o Xavi Simons, né, machucado, e aí perde qualidade demais, né? Ele é o motor desse ataque, né, em termos de criatividade, né? Ele é um jogador indispensável para o funcionamento da equipe e a gente vê aí que um gol contra decidiu a partida. É legal ver que o nosso amigo aí, o Simone Inzaghi, tem feito até mudança. Ele fez um 3-1-4-2, né? Avançou mais os alas, colocou um jogador um pouco mais recuado. Um pouco curioso que tenha sido o Salhanoglu e não o Zelinski, mas é aquele negócio, né? Ele sabe o que está fazendo, né? Pelo menos é o que a gente imagina. O gol foi contra do Luqueba, mas de qualquer jeito é vitória aí do Inter de Milão, né? A gente teve o Arsenal ganhando de 5-1 do Sporting, pelo visto já faz falta o Rubem Amorim. Todo mundo esperando, né, como é que seria o Vitor Gyökeres nessa partida, e no final não fez um grande jogo, né? O Vitor Gyökeres até deu uns bons passes e tudo isso, mas é aquele negócio, né? Acabou acertando a trave um momento. É aquele jogador que obviamente é muito perigoso, não pode dar uma chance pro cara porque ele pode ser letal, mas o time foi dominado, a atuação da zaga, né? Tipo, tirando o Gonçalo Inácio, que ele até marcou gol, os Mano Diamonde muito mal, o Jeremiah San Justo terrível, entende? Foi uma atuação horrível da defesa do Sporting, não conseguiu incomodar no jogo, foi completamente controlado e a gente vê o retorno do Odegaard já deixando esse Arsenal muito mais forte, né? O Odegaard traz uma dinâmica completamente diferente para o ataque e assim, ele é um meio ofensivo e o Rice e o Partey dá uma segurança defensiva muito grande, né? E assim, ainda acho que o Havertz não é um 9, mas marcou o gol no jogo, né? O Bukayo Saka muito bem, mais uma grande atuação dele. A zaga montada com Timber e Carlafioli como laterais, né? E o Magalhães e o Saliba são os zagueiros. O Raya foi até exigido no segundo tempo, mas fez um bom trabalho. Então 5-1 para o Arsenal. A gente teve a Atalanta, que está fazendo uma temporada maravilhosa, né? Tipo, a temporada da Atalanta é um negócio magnífico, né? E que vitória contra o Young Boys. 6-1 Atalanta, e assim, né, o Sarmadzic, né, o Charles De Ketelaere marcou 2 gols e deu 3 assistências, né, saiu do Milan, lembrando que no Milan acho que ele teve um gol em toda a passagem dele pelo Milan, um negócio bizarro, assim, o De Ketelaere no Milan foi um flop inacreditável, e olha o que ele faz na Atalanta, né, o que ele faz sob o comando do Gasperini, né, o Retegui marcou 2 gols, esse jogador também tá voando na temporada, né, o Retegui é muito bom, e a gente teve também o Kolasinac marcando gol, o Gambola acabou marcando o gol do Young Boys, né, mas de qualquer jeito, 6-1 para Atalanta fora de casa, um grande desempenho. E é claro que eu deixei por último o Manchester City contra o Feyenoord, né? A gente teve um início de jogo que o Haaland marca de pênalti, né, no finalzinho do primeiro tempo, aí o Gundogan faz o segundo e o Haaland o terceiro, parecia o jogo morto, mas
o Anis Radmoussa acabou descontando, o Santiago Giménez fez o segundo gol, e aí no finalzinho ali do segundo tempo, uma assistência do Igor Paixão, uma falha medonha do Ederson saindo do gol, e o Davi Ranco acabou marcando o terceiro gol. E assim, é um City, como eu disse, né? Esse meio-campo não tem conseguido controlar partidas, tem sido muito vulnerável e frágil. As atuações na zaga também nada de muito convincentes, né? Eu não acho que Gvardiol lateral. Eu sei que muita gente elogia tudo isso, mas eu não acho que ele é lateral, né? E assim, a Akanji e a Ake, eles são bons jogadores, mas para mim não são os mais seguros zagueiros do mundo, né? Eu acho que ainda mais quando o time tá jogando mal, né? E o Ederson, como eu falei várias vezes, não acho ele um goleiro confiável. E destaque negativo no ataque pro Grealish, né? O Haaland voltando a balançar as redes, mas é a questão, né? O City mais um jogo sem vitória. E o senhor Pepe Guardiola, né? Ele é muito estranho, né? Tipo, um técnico brilhante, mas eu não entendi esse negócio dele ficar se arranhando. Assim, isso não é legal, entende? Ele não pode achar que aquilo é engraçado. Aquilo ali foi bizarro, né? E agora a gente vê aí esse time do Manchester City, 6 jogos seguidos sem ganhar, vai enfrentar o Liverpool. Há uma chance real da gente ver esse time sem ganhar por 7 jogos, né? Isso pro Guardiola é um desastre, né? E assim, classificação da Champions League. A Inter de Milão é primeira com 13 pontos, Barcelona é o segundo com 12. O único time ainda 100% ainda que vai jogar hoje é o Liverpool com 12. Atalanta é quarto com 11, Leverkusen quinto com 10, Mônaco sexto com 10, Arsenal sétimo com 10, Sporting oitavo com 10, Brest o nono com 10, Dortmund o décimo com 9, Bayern de Munique o 11º com 9, Aston Villa em 12º com 9, Atlético de Madrid em 13º com 9, Milan em 14º com 9, Manchester City em 15º com 8, o Juventus em 16º com 7, Lille em 17º com 7, Celtic em 18º com 7, Dinamo de Kiev em 19º com 7, Feyenoord em 20º com 7, Real Madrid em 21º com 6, Benfica em 22º com 6, Clube Brugge em 23º com 6, o PSV em 24º com 5, esse seria o último time se classificando. Lembrando, do primeiro ao oitavo, direto nas oitavas de final, do nono ao 24º, playoffs. E é claro, aí a gente tem Stuttgart com 4, PSG com 4, Shakhtar com 4, Sparta Praha com 4, Girona com 3, RB Salzburg com 3, Bolonha com 1, Sturm Graz com 0, Leipzig com 0 e Estrela Vermelha e Slovenia Young Boys também com 0. Artilharia a gente tem Robert Lewandowski 7 gols, Rafinha 5 gols e o Florian Wirtz 5 gols. Nas assistências, Mohamed Salah tem 4, Igor Paixão 4 e o Charles de Ketelaere 4. Assistências mais gols, Rafinha e Lewandowski 7, Florian Wirtz 6. Os melhores times, o melhor ataque é o Barcelona com 18 gols, City e Dortmund tem 13 gols. Melhores defesas, o Inter de Milão não sofreu gols, Liverpool e Aston Villa sofreram 1 gol cada um. Mais chances criadas, o City 21, o Barcelona 19, Inter de Milão 19. Mais chances perdidas, Manchester City 15, Inter de Milão 14 e PSG 12. Os jogos que a gente tem hoje, Sturm Graz e Girona, Estrela Vermelha e Stuttgart, Liverpool e Real Madrid, Aston Villa e Juventus, Dinamo e Dortmund, Mônaco e Benfica, PSV e Shakhtar, Celtic e Clube Brugge, Bolonha e Lille. Então, a ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.